Apresenta Adeilson Salles, no 7º Congresso Espírita de Uberlândia, com a apresentação do tema Quem quiser ser o maior, que seja o menor entre os servos. Está bem baixinho aqui, né? Ah, sim. Boa noite a todos e todas. Muita paz. Como é bom estar no céu, né? E esse céu é um céu diferente e singular. Tem até pão de queijo. E aqui o vocabulário mais usado é uai. Então é muito bom estar aqui, viu, Rubens? Muito grato pela oportunidade de ser útil e a gente poder trabalhar um tema que certamente é desafiador para todos nós. Enquanto eu meditava e refletia na abordagem que deveria fazer essa noite, eu me lembrei de uma obra que é um dos clássicos da literatura espírita e que nos remete a aprendizados profundos, a aprendizados arrebatadores. É interessante, na nossa trajetória enquanto espíritos imortais, você lê uma lição do Evangelho hoje, e à medida que o tempo passa, quando você vai reler aquela mensagem, algo mudou em você que a interpretação ela se amplia. Isso me remete a pensar também no filósofo Heráclito, que dizia que nenhum homem se banha 2 vezes no mesmo rio. Se o homem vai se banhar no rio às 10 horas da manhã, é um homem. Se ele volta para se banhar às 10h30 da manhã, não é o mesmo rio e também não é o mesmo homem. Então, é com muita alegria que eu peço a vocês licença para, após as reflexões profundas que a nossa companheira Denise Lino trouxe para nós, as janelas que ela abriu para que a gente possa contemplar também o Evangelho e a figura singular de Pedro sob novas perspectivas, é que eu gostaria de trazer um trecho do livro Há 2000 anos, que certamente aqueles que já leram essa obra, quem não leu, não perca tempo, leia esse livro, porque ele é arrebatador. E ele vai falando justamente da trajetória desse espírito imortal, Emmanuel, em uma passagem singular, como aquele senador orgulhoso, Públio Lentulus, que nos aproxima muito dessa realidade, pois quantos de nós ainda hoje não transitamos nessa faixa de Públio Lentulus, daqueles que ainda têm a dificuldade de compreender a mensagem e a proposta de Jesus através do Evangelho, quando nos aconselha a nos tornarmos servidores uns dos outros. E realmente é bem difícil. Então, nesse momento, vou ler um pequeno trecho, e depois a gente vai fazer algumas colocações, porque vale a pena. À medida em que eu me debrucei sobre a obra, que eu já li há mais de 20 anos, eu percebi que tudo se clareava de uma maneira muito mais intensa para mim. Esses livros, psicografados pelo Chico, assim como a Mensagem do Cristo, não são obras voltadas para o corpo físico, para o corpo perecível. Todas as obras, principalmente esses grandes clássicos editados pela Federação Espírita Brasileira, sobre a lavra de Emmanuel, com a psicografia do Chico, são obras ditadas para os espíritos imortais. Existe algum significado e algum sentido para que nós estejamos aqui essa noite. Não apenas para nos deleitarmos com companheiros que vão se debruçar e trazer para nós uma informação. Existe um sentido que passa também por quem vem aqui falar, que é a necessidade de se alimentar, de se iluminar, de buscar o pão espiritual do qual nós necessitamos para continuar vivendo. O momento é grave e nós ansiamos por experimentar uma relativa completude que será alcançada de acordo com o estágio evolutivo da compreensão que nós temos de nós mesmos e da vida. Então,
Abrir o livro há 2000 anos é como sentar à beira de uma fonte. E ao mesmo tempo em que nós vamos beber um pouco dessa água para saciar a nossa sede espiritual, é também mergulhar numa profunda reflexão daquilo que efetivamente nós podemos fazer com a nossa vida. Todos nós, nos mais variados momentos, experimentamos angústias. Eu posso falar isso como psicanalista, porque quando eu atendo as pessoas, elas vêm aturdidas, totalmente confundidas do próprio sentido da vida. Então, não são raras as vezes que eu, mesmo estando aqui na condição de ser útil nesse momento, tendo a oportunidade que o céu me oferece, também experimento os meus momentos de aturdimento. Também preciso cuidar da minha saúde emocional para poder cuidar da saúde emocional das pessoas que me buscam. E nesses momentos a gente às vezes se perde e contemplamos o nada, permanecemos com os olhos desmesuradamente abertos, buscando alguma resposta para que a gente possa continuar na nossa trajetória aqui na Terra. E nós vamos encontrar agora, eu quero te convidar a fazermos um exercício de imaginação. Quem escreve para criança e para adolescente, como eu escrevo, sabe que a imaginação não tem limite para a gente poder criar, para a gente poder trazer uma informação, um ensinamento, algo que proporcione emoção. E eu quero convidar a todos e todas, nesse momento, para que nós possamos exercitar a imaginação e nos deslocar no tempo e no espaço, há mais de 2000 anos, ao lado do lago de Genezaré, já que o senador Públio Lentulus, um homem muito ocupado, muito importante, muito influente, via bater à porta da sua casa uma enfermidade. E essa enfermidade acometia justamente alguém que ele amava demais, a sua filha. E é evidente que todos os recursos da época, tudo aquilo que ele podia oferecer aos deuses, ele o fez. Mas a angústia não cedia e a doença da filha só aumentava. A lepra crescia, a menina já tinha a pele pustulenta e ele se desesperava, continuando a acreditar que os deuses o ouviriam justamente pela sua posição social, pelo poder que ele exercia, pela sua capacidade de, dentro do contexto social da época, ser uma pessoa de poder passageiro. Mas havia na retaguarda, dentro do lar desse senador orgulhoso, uma mulher chamada Lívia, que, tocada por Ana, uma das suas servas, que falava desse profeta Galileu, esse que faz com que a gente se reúna aqui hoje, esse que faz com que a gente se sente aqui hoje e venha buscar também essa água que necessitamos beber para saciar a nossa sede. Lívia, depois de muito insistir, e a história é belíssima, você vai lendo e se emocionando, ele se convence a procurar Jesus. Mas é evidente que procurar esse profeta, esse personagem que guardava uma imagem mística, que não trazia para ele qualquer conforto, para um homem de status político elevado, como é que eu vou procurar esse aí que, a meu ver, me parece mais um mistificador? As mulheres são assim, e Lívia estava encantada, arrebatada, talvez por uma esperança que ele não encontrava racionalidade. Mas, como a doença não parava de avançar, ele se decide a ceder. E é evidente, para não complicar e não comprometer a sua imagem, ele vai procurar Jesus à noite. A técnica, Felipe, ele vai procurar Jesus à noite. E Emmanuel nos traz pelas mãos de Chico esse trecho. O senador sentiu o coração perdido, num abismo de cogitações infinitas, ouvindo-lhe o palpitar descompensado no peito opresso. Dolorosa emoção lhe compungia agora as fibras mais íntimas do espírito. Apoiara-se insensivelmente num banco de pedras,
enfeitado de silvas, e deixara-se ali ficar, sondando o ilimitado pensamento. O banco do senador era de pedra. O seu banco é a poltrona na qual você está sentado aqui hoje. Das águas mansas do lago de Genezaré, parecia-lhe emanarem suavíssimos perfumes, casando-se deliciosamente ao aroma agreste da folhagem. Foi nesse instante que, com o espírito como se estivesse sob o império de estranho e suave magnetismo, ele ouviu passos brandos de alguém que buscava aquele lugar. Tal como você, que nos momentos de angústia se recolhe para que o seu coração possa ser sondado por Deus. Nos momentos em que nós permitimos que a gritaria mental, as inquietações e angústias se acalmem momentaneamente, como fizemos agora, como buscamos o céu, porque nós queremos esse encontro. Nós estamos agora ao lado do lago de Genezaré, porque nós queremos ter esse encontro. Mas nós também, muitas vezes, em meio aos compromissos, só queremos buscar Jesus à noite. Na noite das nossas ilusões, na noite das nossas crenças falsas, que só fazem aumentar o nosso desconforto. Então, Públio Lentulus, o senador, escuta aquela voz: senador, Renato, João, Alfredo, você que está aqui no céu, por que me procuras? E espraiando o olhar profundo na paisagem, como se desejasse que a sua voz fosse ouvida por todos os homens do planeta, rematou com serena nobreza: fora melhor que me procurasses publicamente e na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza, e venho ao encontro do teu coração desfalecido. Sim, eu não venho buscar o homem de Estado, eu não venho procurar o advogado, o médico, o professor. Não importa a nossa qualificação, porque é na noite das dificuldades que acontecem dentro da nossa casa, às vezes no embate com o pai, no embate com o filho, é essa a hora do dia, a hora da dor, que a gente precisa fazer um movimento de abrir a boca da nossa alma para os ouvidos divinos, para que efetivamente a gente possa sentir que esse Jesus que todo mundo fala, não nos pede santidade, mas nos pede apenas que nós sejamos criaturas humanizadas, seres humanos, empáticos, que se compadeçam, que possam compreender que o sentido da vida que guarda nas pessoas, às vezes, elucubrações filosóficas tão profundas, mas que, como tudo que o Evangelho propõe é simples, o sentido da vida é ser útil. O sentido da vida é ser útil, e quando nós não encontramos utilidade na nossa vida, nós adoecemos. Porque nós não viemos à Terra para ser uma peça decorativa, na prateleira das nossas vidas, das nossas vaidades ou das nossas ilusões. E é claro que a gente tropeça, é claro que a gente cai, é claro que nós nos iludimos, que nós tombamos. Todavia, o momento do encontro, ele é agora, quando nós nos predispomos a silenciar um pouco a gritaria mental, para que o nosso psiquismo esteja aberto, franco,
para que possa chegar a intuição, o amparo, o parente desencarnado que vem e nos abraça e nos acolhe com ternura. Nós estamos agora predispostos a te ouvir. Então fala, pastor. Fala agora, ilumina em mim as trevas que eu alimentei há tanto tempo por considerar que eu tenha relativa importância nessa vida. E eu me recordo da poetisa Cecília Meirelles, que diz assim: nós somos bem menos do que pensamos, raramente um pouco mais. E ele prossegue dizendo: sim, não venho buscar o homem de estado superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço de meu Pai. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido. E, ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a tua filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo, porque tens ainda a razão egoística e humana. É sim a fé e o amor de tua mulher, porque a fé é divina. Basta um raio só de suas energias poderosas para que se pulverizem todos os monumentos das vaidades da terra. E o senador, então, ao ouvir tudo isso, entra num processo em que começa a questionar todos os conceitos que ele alimentava e acredita até: eu devo estar num estado onírico diferente, eu acho que eu estou sonhando. E Jesus, ouvindo a acústica da alma do senador orgulhoso, diz assim: não, meu amigo, não estás sonhando. Ele exclama com meiguice e ao mesmo tempo com energia, adivinhando os pensamentos do senador. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Está, porém, no teu querer. Está, porém, no teu querer, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Está no teu querer aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Se o desdobramento da vida humana está subordinado às circunstâncias, és obrigado a considerar que elas existem de toda a natureza, cumprindo às criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento, buscando aproximar seus destinos das correntes do bem e do amor aos semelhantes. Soa para o teu espírito, soa para o nosso espírito, soa para o nosso espírito, nesse momento, um minuto glorioso. Soa para nós um minuto glorioso. Se conseguires utilizar tua liberdade para que seja ele em teu coração, doravante, um cântico de amor, de humildade e de fé, na hora indeterminável da redenção, dentro da eternidade. Mas ninguém poderá agir contra a tua própria consciência, se quiseres desprezar indefinidamente este minuto ditoso. Pastor das almas humanas, desde a formação deste planeta, há muitos milênios venho procurando reunir as ovelhas tresmalhadas, tentando trazer-lhes ao coração as alegrias eternas do reinado de Deus e de sua justiça. Servir, ser útil. Como é difícil nós sairmos do cadinho da compreensão de determos alguma coisa, de possuirmos alguma coisa e da elevada importância que nós nos damos. Como é difícil dividir o nosso tempo, e isso acontece, infelizmente, na célula que pode transformar a sociedade, que é a nossa família. E é ali, isso se reflete no atendimento com os meus pacientes, quando eles chegam, sejam adolescentes, sejam adultos, carregados de angústia,
porque não conseguir estabelecer dentro de casa, da própria casa, uma ponte entre o coração do pai, o coração da mãe e o coração do filho. Parece que as pessoas perderam o endereço de si mesmas nas relações familiares. O pai não tem tempo, e quando tem tempo eu cobro, e quando eu tenho tempo eu exijo, e quando eu tenho tempo eu adjetivo, e quando eu tenho tempo eu quero formatar o outro sem entender que aquele personagem que está dentro da minha casa, como filho, como filha, como irmão e como irmã, tem uma biografia reencarnatória e que está construindo a própria história. E que isso... Pode parar a música, viu? Por favor. E que isso precisa ser visto com clareza, porque nós não viemos nos reunir aqui hoje, nem no 7º céu, nem no 8º, nem nos que passaram, para teorizarmos. A gente precisa voltar para casa levando algo que efetivamente mexa na nossa alma. A gente precisa trazer o Evangelho para a sala de casa e entender que as relações humanas, elas são construídas principalmente nesse lado da educação, o que é desafiador. Elas são construídas no aprendizado mútuo, não é? Porque educar é uma via de duas mãos, a gente ensina e a gente precisa aprender. Não há como ter um roteiro seguro e apresentar para os nossos filhos um único roteiro, já que são espíritos experimentando experiências diferentes, de acordo com a sua capacidade evolutiva, de acordo com a sua capacidade cognitiva, de acordo com o seu entendimento da vida. Então, educar todos do mesmo jeito não serve. Se relacionar com todos da mesma forma também não dá, embora o respeito deva ser a base de onde a gente tem a premissa de uma relação saudável. E uma relação saudável e respeitosa, ela precisa entender, ela precisa compreender. Um pai pode ser o servidor do filho sem ser servil. Uma mãe pode ser uma servidora do filho sem que ela resvale na infantolatria, de achar que o filho é um ídolo e que tudo é devido a ele. Um filho precisa olhar para o pai longe do papel instituído na sociedade. Esse papel que a gente olha, todos os pais devem cumprir rigorosamente aquele protocolo para que sejam bons pais. Então, quantas pessoas carregam dentro do coração um peso absurdo porque não conseguem entender que os pais deram aquilo que tinham a capacidade de dar e que não tiveram como aprender a ser melhores. Mas a gente passa, às vezes, na vida, adoecemos e responsabilizamos aqueles personagens que não se adequam aos modelos instituídos, porque eles têm que corresponder àquilo que a gente quer. E se nós não estivermos atentos, a gente vai passar por essa vida e vai levar mágoa, ressentimento e tristeza, porque ele não me deu o que eu queria e não me deu o que eu precisava. Esse é o nosso entendimento. Por quê? Porque a gente busca modelos instituídos. Agora o Espiritismo vem trazendo a segunda palavra do alfabeto divino, que é a reencarnação, porque a primeira palavra é o amor, e nos propõe a desconstrução de tudo que a gente está fazendo nas últimas vidas. O que o Espiritismo nos propõe? Nos propõe a ter um olhar para os nossos pais diferente, nos propõe a ter um olhar diferente para os nossos filhos. Nós não educamos corpos, nós não nos relacionamos com corpos de 60, de 70, de 80 anos. Nós estamos nos relacionando com uma história, com uma biografia, que possivelmente não foi das melhores e das mais felizes. Então, espera um pouco, eu tenho que ter um olhar diferente. É a lente da reencarnação. Então, como nós iniciamos esse nosso encontro, nos sentando ao lado do lago de Genezaré, não é? Para ter um encontro com Jesus, e às vezes a gente quer ter esse encontro às escondidas, porque nós não queremos abrir mão das coisas. Abrir mão daquilo que nos favorece de acordo com o nosso entendimento. É preciso renúncia.
É preciso renúncia. E aí, essa lente, ela nos situa de uma forma absolutamente diferente no contexto familiar e social. Quando a gente olha para um pai ou para uma mãe, para além do pai e da mãe, para o ser humano que está ali, a gente tem possibilidade de compreender efetivamente. Puxa, ele não me deu o que eu queria, mas, caramba, olha a história desse ser humano que é meu pai. Desse espírito que é meu pai. Quem é esse espírito que está na minha casa? Ou quem é esse espírito que conviveu comigo e que não conseguia ser afetuoso? E na hora de falar uma palavra de amor, de afeto, travava. Quem é? É evidente que existe uma história por trás disso tudo. Mas a gente centraliza e deseja que o mundo corresponda, porque esse entendimento de que o maior no reino dos céus é aquele que mais serve, passa longe ainda das nossas cogitações, limitadas, absolutamente humanas e egoístas. Então, é evidente que nós desejamos ter um encontro com Jesus e que Ele nos procure, mas a gente precisa se despojar, ou se arrumar melhor. Quando você vai numa festa, você vai preparar uma roupa boa para ir. E espiritualmente, para nós nos encontrarmos com Jesus, nós precisamos nos harmonizar. Todos agora estamos aqui, alguns podem até estar no WhatsApp, esperando uma mensagem de Deus e de Jesus. Mas Ele não vai mandar. Porque nós somos assim, nós queremos que a espiritualidade nos ajude, mas a gente não favorece, né? A gente não favorece. E depois a gente chora. Então, rebobinando. Rebobinando é velho, hein? Nem Campete. Não é do teu tempo, né? Então, voltando, com um delay. É necessário que nós entendamos, nós todos, nós somos um grande investimento de Deus na terra, né, Jorge? Somos um grande investimento de Deus na terra. Como disse a nossa querida Denise, nós já temos conhecimento para dar 30, 60 por um. Veja, muitos personagens na história do Evangelho compreenderam que para experimentar a paz possível aqui na terra, era necessário servir. E eu me lembro especialmente de uma personagem que todos conhecem. Depois que Jesus retorna ao mundo espiritual, ela se encontra sozinha. E ali nas suas elucubrações, sentada à areia em Cafarnaum, ela rememora o seu encontro com o Mestre. Naquele momento inolvidável em que ela é arrebatada por ele, quando, sem se apresentar, ele a chama pelo nome, Maria. Senhor, tu me conheces, Maria. Ego bonus pastor sum, eu sou o bom pastor. E o bom pastor conhece todas as suas ovelhas, não estranhes que eu te chame pelo nome. Senhor, se tu me conheces, tu sabe. Maria, ama. Amar a quem? Ama os filhos que não têm mãe. Senhor, desgraçada de mim, desventurada de mim, que já varei meu útero milhares de vezes e não logrei a ventura de ser mãe. Maria, quando eu digo para tu amares, não são essas flores de carne que brotam no útero da mulher. Ama. Ama os filhos que não têm mãe, as mães que não têm filho. Ama. Ela rememorava tudo isso. Todo aquele momento impactante, até que ela foi expulsa dos próprios pensamentos por aquele magote de pessoas que traziam no olhar e o corpo chagado pela lepra. Onde está Jesus? Jesus não está mais aqui. E eles então experimentaram a frustração, a dor na alma, a esperança que alimentavam, porque aquele profeta
Era a esperança de cura, mas ele não estava mais lá. E veio a soldadesca romana e expulsou todos. Voltem para o Vale dos Imundos, seus leprosos. E naquela tarde, era vista entrando no Vale dos Imundos Maria de Magdala, que compreendeu que para estar perto do reino de Jesus, era necessário se fazer pequenina, servir. E ela não perdeu tempo e foi servir. E todas as tardes, a partir daquele dia, ela subia num ligeiro aclive e dali olhava para os leprosos e dizia: meus irmãos, vós, os leprosos, e cantava as alegrias do Evangelho da Boa Nova. E depois de 10 anos, cotidianamente, subindo no aclive, se dirigindo aos leprosos, dizendo: meus irmãos, vós os leprosos, e falando do Evangelho, certo dia ela vai banhar-se e percebe ligeira despigmentação sobre o busto esquerdo e estranha aquela mancha. Ela olha, toma de um graveto, tenta introduzir na epiderme e percebe que aquele sinal era um sinal característico de dor e pensa: pagarei na carne os crimes que na carne eu perpetrei. E naquela tarde ela sobe no aclive e, olhando os leprosos, diz assim: meus irmãos, nós, os leprosos. Mas continuou servindo. Era preciso servir. Era preciso ser útil. E hoje nós não precisamos subir no aclive, embora a nossa lepra seja a lepra do espírito, uma lepra moral. Mas nós somos convidados a ter uma atitude diferente, começando lá de casa, não é? Já que nós conseguimos falar com as pessoas do outro lado do mundo no celular, no smartphone, já que o homem com tanta tecnologia salta para a estratosfera, sonha em colonizar a Lua, outros planetas, mas não consegue conversar com o filho, principalmente se o filho não for aquilo que ele espera que o filho seja. A tecnologia é fria, o espírito precisa de amor e precisa de afeto. E nós precisamos ter a compreensão que é necessário ser útil. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, está aqui, tecnologia, não me deixe na mão, para não atrapalhar a minha fala, está abrindo. No item 3, do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os pobres de espíritos, não é? Que vem aqui para o nosso tema: aquele que se eleva será rebaixado. No item 3, está assim exarado para a nossa compreensão, para o nosso aprendizado. Nessa mesma ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamado a si um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos, em verdade, que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como estas crianças, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Que interessante, que nós precisamos ter um entendimento e sentir como uma criança, sem a malícia, né, que a vida nos traz, para compreender efetivamente as coisas simples, as coisas mais puras. Eu queria pedir licença a vocês, já que nós tocamos em crianças, e eu estou aqui olhando, né, não sei quantas pessoas tem aqui, mas eu estou vendo que todas as crianças aqui são crianças que estão entupidas de lágrimas, e que não puderam chorar muitas vezes, porque lhe disseram: não chore, porque isso é bobagem, isso é pueril, isso não é importante. E com isso nós crescemos, e muitas vezes a gente acaba sangrando por cima dos nossos filhos. Preocupado em que o Espiritismo, a mensagem do Evangelho, chegasse para as crianças, então eu escrevi um livro, o Evangelho segundo o Espiritismo para crianças, onde eu escrevi uma história infantil para cada capítulo do Evangelho. Então, hoje você não precisa exigir que a sua criança fique paralisada na cadeira e presa,
E você não leia, por favor, o livro original de Kardec e pergunte para a criança o que ela entendeu, porque isso é uma malvadeza. Não é? A gente precisa ter uma linguagem pedagogicamente adequada. E eu quero contar a história infantil. Posso contar, pessoal? Sabendo como tinha criança aí? Eu quero contar a história infantil desse capítulo, o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Esse capítulo fala de uma estrela do mar. Uma estrela muito fogosa, faladeira, que vivia no fundo do oceano. Era interessante que nas noites em que a lua emitia, e dispersava aquele brilho prateado sobre o mar e que as águas estavam mais calmas, a estrelinha do fundo do mar ficava olhando para as estrelas do céu. E ela dizia assim: eu quero ser como uma estrela, eu quero brilhar no céu. Eu não nasci para viver aqui no meio dessa água salgada. Eu quero ir para o céu. Lá eu vou brilhar porque eu tenho brilho próprio. Veja que é uma estrela convencida, Eu tenho brilho próprio. Então não é justo que eu fique aqui contemplando as estrelas do céu e eu não possa estar lá. Porque eu sei que se eu estivesse no céu, eu iluminaria muitas pessoas, iluminaria o planeta. Eu quero ir para o céu. Eu acho até, são os nossos conflitos, que a estrelinha representa. Eu acho até que eu era uma estrela do céu e que me despreguei lá por algum motivo e caí aqui na água e vim parar no fundo do oceano. Repara que essa noite, que o mar está tranquilo, até a lua está iluminada, até a lua tem luz e eu estou aqui, no fundo do mar. Então a estrelinha ficou ali a contemplar, a lamentar-se, a falar da própria luz e disse assim: olha, eu quero ir para o céu, eu preciso ir para o céu. E certo dia, uma estrela cai do céu na terra. Era uma estrela cadente. E cai justamente ao lado dela. E quando a estrela cadente cai no fundo do mar, e ela olha para a estrela cadente e disse: mas você... Ela disse: olha, eu caí aqui no oceano, e eu ficava lá de cima contemplando o oceano, e achava lindas as correntes marinhas balançando, as marolas, a maré, que encantamento, e eu imaginava que deveria ser muito bom ser uma estrela marinha. Mas você está maluca? Quem é que gosta de ficar aqui no meio dessa água salgada? Esse mar que não para, agitando para lá e para cá, para lá e para cá. Eu tenho brilho, eu quero ir para o céu. Tem certeza? Tenho. Tu queres ir para o céu? Então vamos trocar. Eu fico aqui, no fundo do mar, e você vai lá, para o céu. O que você acha? Combinado? Combinado. E não é que a estrelinha marinha foi arremessada e arrebatada para o céu? E chegando lá em cima, ela olhava para o mar: eu me livrei daquela água salgada, agora eu quero brilhar. E ela era tão antipática que as outras estrelas logo, olha, é uma estrela solitária, deixa ela para lá. Enquanto isso, a estrela cadente, no fundo do mar, fazia amizades, cantava. Tá boa a história? A gente gosta de história, Por isso que Jesus contava história, Denise? A grande pedagogia de Jesus, contar histórias. A estrelinha cadente estava no fundo do mar fazendo amizades. Não parava de fazer amizade, cantava, dançava. Quando vinha a corrente marinha das 10, lá ia ela, gostoso, e voltava. E ela foi fazendo tanta amizade que ela começou a ter mais luz. Ela começou a brilhar, enquanto a estrela marinha lá do céu despregou-se e caiu novamente no mar. E aquela estrelinha cadente foi alçada para o céu porque ela tinha muita luz, porque ela percebeu que para ela ser grande, ela precisaria servir. Para que ela pudesse experimentar a alegria genuína na alma, era necessário servir. E é isso que a gente precisa compreender numa história singela como essa, em que nós necessitamos nos desvencilhar de convenções que nos causam sofrimentos, que nos causam dor, que fazem com que a gente fique perdendo tempo e não experimente a verdadeira alegria, que é servir, que é ser útil, que é ter a grande oportunidade desse encontro
que nós anelamos, desejamos com Jesus, mas que a gente precise ter apenas a compreensão de que na constelação dos filhos de Deus, nós somos apenas uma estrelinha, mas uma estrelinha com potencial de aumentar cada vez mais o seu brilho. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Não dá para alçar o voo sem que a gente tenha essa compreensão. Não dá para falar de evangelho sem que a gente comece a exercer dentro da nossa casa a aceitação, a compreensão daqueles que partiram conosco, o entendimento. Para isso, é necessário desconstruir as ideias que nós temos acerca da vida, de que tudo deve corresponder e atender aos meus anelos, as coisas que eu acredito que devem chegar até mim. Essa é, sem dúvida alguma, a grande mensagem do Evangelho. Essa é, sem dúvida alguma, a mensagem que pode responder à pergunta de Jesus: tu me amas? Então, apacentas os meus filhos em casa, no nosso lar. Que a gente estabeleça um novo entendimento. Que a gente jogue fora o autoritarismo das nossas relações e passe a ter a autoridade de olhar para os nossos filhos e compreender que eles, como eu digo sempre, são pássaros em voo migratório, que pousam no ninho da nossa casa e nós precisamos ajudá-los a fortalecer as asas para seguirem voando pelo céu das próprias escolhas. Gostaria de mostrar para vocês um outro trabalho nosso, O Inimigo Íntimo, e esse livro, O Gladiador, e a última carta de Paulo. Quem desejar conhecer um pouco do nosso trabalho, como disse a Natasha McKenna, embora eu não seja artista, a gente tem que divulgar o trabalho. Não é assim? E quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, @Deilson Salles Oficial no Instagram, e lá a gente traz a nossa programação e tudo aquilo que a gente vem fazendo em termos de literatura para a infância, de literatura para o nosso público adulto também. Eu gostaria de, no encaminhamento do final desse nosso encontro, já que eu gosto tanto, contar uma história. Essa história, ela aconteceu de fato e certamente se repete em outros lares, em outras famílias. É a dura realidade de um adolescente que gostaria de conversar com os pais. Mas todas as vezes que ele procurava o pai e a mãe, ele não conseguia ter acesso ao coração dos pais. E quando ele trazia uma demanda: olha, está acontecendo isso comigo, eu estou sofrendo. Não, isso é bobagem, meu filho. Isso é algo irrelevante. Olha, hoje eu estou triste. Isso não é tristeza, isso é frescura. Hoje, papai, eu trouxe aqui o boletim do bimestre e você sabe, papai, eu tenho 10 disciplinas, mas eu tirei 9 notas boas e uma nota baixa, papai. Como é que você me tira uma nota baixa? E o garoto foi percebendo que tudo que se referia ao mundo dele, a tudo aquilo que ele imaginava que pudesse experimentar de acolhimento por parte dos pais, não acontecia. E muitas vezes ele era adjetivado, e quando ele era adjetivado, ele começou a aprender que não devia gostar de si mesmo. Não é possível, nada do que eu faço está certo, nada do que eu tento fazer ou do que eu falo, nada dá certo. Então, eu creio que eu não devo fazer muita falta aqui, porque eu estou aborrecendo muito eles. E seria melhor até que eu não existisse. Seria melhor que eu fosse embora daqui.
E ele realmente passou a acreditar que não havia importância alguma dentro da relação familiar, que ele não tinha peso, porque não existia tempo, não existia olhos nos olhos, não existia alguém que dissesse assim: olha, você é importante, você está fazendo o seu melhor, deixa eu passar um tempo contigo, deixa eu me interessar pelo teu mundo, porque o nosso mundo é mundo de ocupações e a gente não tem espaço para esses que estão contando com a nossa tutela emocional, espiritual e amorosa. Então, esse garoto acreditou que ele não fazia mais falta e partiu. Abandonou a própria vida, não é? O adolescente, quando desenvolve a ideação suicida, ele começa a desenvolver essa ideação através das pequenas mortes de todos os dias. Rejeição é uma morte. Falta de interesse dos pais é uma morte. A ausência de afeto é outro tipo de morte. São mortes cumulativas. O adolescente não programa o seu suicídio. Ele se mata por impulso. E um dia, por impulso, ele deu cabo da própria vida. Essa história acontece e deve estar acontecendo em algum lugar, porque nós estamos ainda longe de compreender que a nossa grande missão, certamente, não é talvez de escrever livros, de nos tornarmos oradores ou missionários no mundo, mas missionários da nossa casa, missionários do serviço desses que estão conosco na jornada na Terra. Portanto, não tenhamos medo, tenhamos coragem. É tão fácil revidar uma agressão e é tão difícil dizer: filho, eu te amo tanto. Por quê? Seria muito importante que Jesus nos trouxesse hoje esse entendimento e essa compreensão, para que novos tempos possam visitar a nossa sociedade a partir do nosso lar. Diz Maria Dolores, em um dos seus sonetos, poemas, que nós temos dificuldade em encontrar pessoas sofrendo. Não sabemos como agir muitas vezes. Ou a gente se afasta, ou a gente acaba sendo refratário. E ela nos aconselha, principalmente se nós encontrarmos alguém em sofrimento dentro de casa, ela nos diz assim: um companheiro de lado, triste, agressivo e irritado, causando preocupação. É sempre alguém que procura consolo à própria amargura, pedindo compreensão. Se te mostra a voz de briga, dá-lhe em troca a frase amiga, que nada te possa alterar. Ou simplesmente irradia uma oração de alegria que lhe atenue o pesar. Fitando qualquer pessoa que te injuria, perdoa e auxilia mais e mais. Na multidão, no barulho, são tantas máscaras de orgulho, são dores descomunais. Ante os irmãos em revolta, saibas que estás sob a escolta dos mensageiros do bem. A dor, no tempo, varia. Cada qual tem o seu dia. Nunca reproves ninguém. Que possamos entender que para nos elevar é preciso serviço. Não longe de casa, na nossa casa. Aí estaremos identificados, certamente, com a mensagem de Jesus, que traz o amor como divisa dentro da nossa família. Muita paz.